E agora, os destaques da semana no quadro Redação MPF. O Ministério Público Federal acompanhou a equipe do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em inspeções realizadas nos presídios masculino e feminino em Rio Branco, no Acre. Dentre os principais apontamentos feitos pelo grupo estão violações à dignidade humana, como falta de acesso regular à água, superlotação de celas, falta de protocolo de segurança e claras evidências de tortura contra pessoas apenadas. Para o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, os presídios acreanos funcionam em condições infernais de calor, estrutura física e insalubridade, que atinge tanto os detentos quanto quem trabalha nos estabelecimentos prisionais visitados. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público Federal da Paraíba, especializado no apoio a investigações envolvendo crime organizado, delitos de natureza complexa e aqueles praticados por organizações criminosas, apresentou o relatório de atuação dos primeiros 6 meses. O grupo atuou em auxílio a 5 investigações no estado e desde a criação já são 193 atos em procedimentos extrajudiciais. As forças-tarefas dos casos Lava Jato e Greenfield do Ministério Público Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público do Paraná, firmaram um acordo de leniência com as empresas integrantes do Grupo Econômico J. Malucelli, envolvendo diversos atos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados às operações Lava Jato, Sepsis, Piloto e Integração em Rádio Patrulha. As empresas reconheceram o pagamento de propinas para obter favorecimento em licitações e contratos desde 2009. Pelo acordo, elas pagarão, em decorrência das infrações e ilícitos revelados, R$100 milhões. Em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal recomendou ao município de Armação de Búzios a remoção de um quiosque e de um gazebo em situação irregular na Praia das Caravelas. De acordo com a recomendação, as construções encontram-se indevidamente no local. Também no Rio de Janeiro, o MPF moveu a ação civil pública para suspender as licenças ambientais concedidas para a construção de um conjunto habitacional pela Taurus Empreendimentos Imobiliários em Xerém, no município de Duque de Caxias. Animais, cenários de tirar o fôlego, árvores gigantes, copas a perder de vista. Essas belezas e paisagens da Mata Atlântica estão na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas manter esse tesouro preservado não é uma tarefa fácil. O ecologista Sérgio Ricardo conta que a Reserva Biológica do Tinguá é uma reserva federal, mas que isso não é o suficiente para garantir a proteção da área. Nós estamos numa região que tem uma pressão da especulação imobiliária muito grande, né? Enquanto para os cientistas, para os pesquisadores, para as universidades, para os ecologistas, o Tinguá é uma riqueza ecológica, né? Para um outro segmento da sociedade, a presença da reserva biológica é um grande incômodo, um empecilho, inclusive, a um avanço dessa destruição ambiental, né? O avanço imobiliário tem causado grandes danos ambientais. E não é difícil constatar isso. Em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, fica o Morro dos Cabritos, uma área de preservação permanente. Nesta imagem, dá para ter uma ideia do antes e depois do local. Esse clarão é um projeto assinado pela empresa Taurus Empreendimentos Imobiliários para a construção de um conjunto habitacional. Uma vistoria realizada pelo IBAMA neste ano também registrou o desmatamento. A região, segundo o Ministério do Meio Ambiente, tem 12 espécies ameaçadas de extinção. De acordo com o Ministério Público Federal, o IBAMA já tinha proibido o desmatamento na área. Mas o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e a Prefeitura de Duque de Caxias resolveram liberar as licenças mesmo assim. No entender do Ministério Público Federal, era necessário que a Prefeitura e o INEA, quando fossem autorizar o empreendimento,
realizassem consulta tanto à chefia da Reserva Biológica do Tinguá quanto à chefia da APA do Alto Iguaçu. Embora não esteja exatamente na área da Rebio Tinguá, na zona de amortecimento, essa área é um fragmento ecológico importante situado no Morro dos Cabritos, que está no corredor ecológico da Rebio Tinguá e nessa interligação com a APA Alto Iguaçu. Para impedir que as obras continuem, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública com pedido de liminar. Além da empresa Taurus, são réus na ação o INEA e o município de Duque de Caxias. Essa atuação do Ministério Público Federal está preocupada em suspender as licenças que foram concedidas para suprimir vegetação e para construir um empreendimento imobiliário e está preocupada também com os danos já causados. Na ação, o MPF pede que sejam demolidas as construções irregulares, com a retirada de materiais e entulho, que sejam pagos R$500 mil a título de danos morais coletivos, que a Taurus seja condenada a efetivar as medidas de recuperação das áreas degradadas e, principalmente, que o desmatamento não avance. É importante uma atuação do Ministério Público no sentido de fazer cumprir a legislação.